costumo dizer nos lugares em que eu vou ministrar que nenhum líder, nenhuma liderança escolhe tema a partir de unidunité, vamos ver qual vai ser. Não, a gente ora, a gente pede direcionamento ao Espírito Santo, e ainda quando ele fala, a gente ainda pede confirmação. Não é assim que acontece? Porque a gente entende que há uma necessidade a ser tratada. Se o tema desse ano de 2026 é tu, porém, permanece, é porque há uma necessidade. Qual é a necessidade, missionária Tailana? É que nós estamos vivendo dias em que muitos estão se desviando da palavra da verdade. Assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, estão levantando para si homens, doutores, líderes, amantes de si mesmo, que não pregam aquilo que a palavra diz, que a palavra ensina, mas aquilo que os seus ouvintes querem ouvir. Mas a palavra para a nossa geração, porque eu também faço parte dessa geração, é tu, porém, permanece. Não importa o que digam, não importa o que façam, não importa qual moda, ideologia que inventem, sobre nós ainda há uma palavra de ordem. Permanece, permanece, permanece. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele chega até uma cidade por nome de Listra, e ali agora ele se depara com um jovem. Esse jovem a qual nós lemos a carta endereçada a ele. Ali na segunda viagem missionária, Paulo chega em Listra, e agora ele se encontra com esse jovem Timóteo. Livro de Atos, capítulo 16, a Bíblia vai narrar sobre esse encontro. O texto sagrado vai nos dizer que esse jovem Timóteo, ele é filho de pai grego e filho de uma mãe judia convertida ao cristianismo. Eu quero abrir um parêntese aqui para te explicar uma coisa, e você precisa entender isso antes da gente prosseguir. Dizer que Timóteo é filho de pai grego é dizer que esse pai é politeísta. Dizer que Timóteo é filho de um pai grego é dizer que o pai desse jovem adora a vários deuses. E por ele ser especificamente grego, é dizer que ele adora Zeus, adora Poseidon, adora Atenas, Afrodite, a tantos e tantos deuses que era introduzido naquela cultura. Só que quando eu olho agora para o texto sagrado, o texto também nos informa que apesar dele tem um pai grego, um pai politeísta, que adora vários deuses, o texto também nos diz que ele tem uma mãe e que ele também tem uma avó, oh aleluia, que era agora do judaísmo, só que agora elas conhecem a Cristo, elas se rendem à graça maravilhosa que é manifestada, e agora elas se convertem ao cristianismo. Sabendo disso, a gente começa a entender que Timóteo, se ele fosse olhar para a sua realidade, se ele fosse olhar para a sua cultura, porque haviam vários motivos: primeiro, cultural; segundo motivo, social; terceiro motivo, do patriarcado que era exercido. Como assim, missionária Tailana? Se o pai era de uma religião, era consequentemente viável que o filho seguisse não a religião da mãe, mas seguisse a religião do seu pai. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, o texto vai nos dizer que apesar dele ter um pai que não serve a Deus, ele agora teve uma referência dentro da sua casa. Apesar dele poder olhar culturalmente como os outros jovens da sua atualidade agiam, ele decide se apegar à fé da sua mãe Eunice e se apegar à fé da sua mãe Lloyd. E perceba que o apóstolo Paulo diz algo sobre essa fé. Ele fala que essa fé é uma fé
fingida. Você pode repetir comigo nessa manhã? Fé, mais forte, fé, não fingida. Dizer que existe uma fé não fingida é saber que existe uma fé fingida. Dizer que existe uma fé não fingida, não manipulada, é saber que existe alguém que demonstra que tem fé, mas na verdade não tem aquilo que se exterioriza do lado de fora. Porque tem gente que aprendeu a cantar alto, mas não aprendeu a se dobrar ainda na presença. Porque tem gente que aprendeu a entrar num culto como esse, levantar a mão para adorar, mas depois que acaba o culto lá do lado de fora, a mesma mão que levanta aqui para adorar é a mesma mão que usa lá fora para puxar o tapete do outro. Fé fingida. Tem gente que está, não aqui dentro, eu não quero dizer isso sobre vocês, mas dentro de uma realidade que nós vivemos, tem gente que tem cara de crente, roupa de crente, quem olha acha que é crente, mas o comportamento está sendo pior do que o comportamento de um ímpio. É por isso que o apóstolo Paulo está falando: ei Timóteo, eu te conheço, e eu sei que a fé que você manifesta é uma fé não fingida. E sabe o que isso me alegra? Lendo esse texto sagrado, é porque estamos chegando o tempo. Eu não sei aqui, mas eu sei da minha igreja e dos lugares em que Deus tem me levado para pregar a palavra. O Senhor tem levantado vaso, o Senhor tem levantado profetas para dizer que é chegado o tempo de Deus começar a limpar dos altares. É tempo de Deus começar a tirar quem tem fé fingida e colocar aquele que, ainda que não tenha voz bonita, ainda que não tenha oratória, ainda que não tenha eloquência, mas tem sinceridade no coração. E quando começar a chegar esse tempo, Deus vai olhar para os jovens aqui da Despa, Deus vai olhar para os jovens independente de denominação e vai falar: se levante, se levante, se levante, que eu vou te usar. Se levante, porque através das tuas mãos vai ter cura. Se levante, porque vão abrir a boca e demônios serão expulsos. Tem alguém para crer nisso essa manhã? Se levante. Ah, Senhor, mas eu não posso. O eu sou, ele vai na tua frente, ele te guia, ele te move, ele falará por você, ele te levará para o cumprimento do bom propósito. Tem alguém aqui para receber essa palavra? Ou eu recebo essa palavra sozinha? A glória a Deus enquanto eu bebo água. Ainda estou na marcha 1 ainda. Aleluia. Deixa eu voltar aqui. 1 Pedro capítulo 4 versículo 17 vai dizer que o juízo começará pela casa de Deus. Imagina comigo, se o juízo começará pela casa de Deus, imagina o que Deus fará quando o juízo vier sobre os ímpios. É por isso que é o tempo. Se você ama a verdade, se você ama a palavra, ame mais. Se você se jejua, se você se consagra, se você jejua, se você adora, faça com mais intensidade. Porque o Senhor está perto e eu estou esperando a vinda dele. Tem mais alguém aqui nessa manhã? Aleluia, 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 aleluia. Ele está perto e ele quer nos encontrar com as nossas mãos cheias de obras na sua presença. Quando a gente vai olhar aqui, a gente vai ver que Timóteo agora tem um posicionamento. Não segue pai, não segue a sociedade que ele está inserido, mas ele se apega à fé que a sua mãe, a sua avó lhe ensinaram. E agora o apóstolo Paulo vai ter uma estratégia. Qual é a estratégia? O apóstolo Paulo vai convidar a Timóteo para
participar juntamente com ele das suas viagens missionárias. Perceba que aqui é uma estratégia aplicada pelo apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque Timóteo, ele tinha facilidade de transitar entre os dois mundos. Mundo ímpio ele conhece, mundo cristão ele também conhece. Ele sabe as práticas que fazem do lado de lá, mas ele também sabe que aqui o que faz lá não pode, porque aqui é diferente. Timóteo sabe disso, Timóteo entende isso. É por isso que o apóstolo Paulo agora leva Timóteo juntamente com ele estrategicamente. Porque entenda uma coisa, meus irmãos, a obra de Deus, a gente precisa de palavra, a gente precisa de poder, a gente precisa de unção, a gente precisa de revestimento, mas a gente também precisa de estratégia. Isso tudo que está acontecendo aqui é uma estratégia de Deus para alcançar a tua vida. Deus, o Espírito Santo, ele enche a nossa mente de estratégias, de habilidade, para que o reino venha dar prosseguimento. Escute uma coisa: tu acha que Deus te lavou, te limpou, te arrancou da droga, da bebidice? Talvez você nunca viveu essa vida, porque tem muita gente que é novinha aqui que eu tô vendo, mas talvez Deus te tirou de uma casa onde serviam a outros deuses, aonde, oh meu Deus do céu, a tua família num dia desse de carnaval estaria aí pulando algum bloquinho na rua. Deus foi lá, te resgatou, te limpou, te tirou, te trouxe aqui pra dentro, pra você sentar, me desculpa, cruzar o braço e ficar olhando pra cara de um de outro comendo mosca. Não, Deus te trouxe pra cá, é pra você, aleluia, transitar aqui e transitar lá. Transitar lá como? Vai lá e prega, vai lá e fala de onde Deus te tirou, vai lá e fala que a obra que Ele começou a fazer na tua vida, Ele também pode fazer na outra. Tem muita gente aí, aleluia, que está vivendo uma vida desordenada, mas está ansiando para que os filhos da luz se manifestem, e Deus quer usar você. Levanta a mão que eu sinto autoridade para profetizar. Enquanto nós estamos aqui, receba direcionamento, receba capacitação, receba estratégia do alto para alcançar aqueles que Deus colocar no teu caminho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, narabando aquele ação bederecai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é chegado o tempo de Deus começar a sacar da aljava e acertar o alvo. Eu vou profetizar isso aqui de novo. É chegado o tempo de Deus começar a sacar da aljava e acertar o alvo. Quem será que Deus vai começar a lançar? Se você tem fé para receber, estenda a mão e diga: eis-me aqui, Jesus. Oh, diga com mais força e autoridade. Diga: eis-me aqui, Jesus. Aleluia. Timóteo agora vai. Ele vai com o apóstolo Paulo estrategicamente. Começa a participar das viagens missionárias do apóstolo. O apóstolo Paulo fica tão apegado àquele jovem que a Bíblia vai dizer que ele começa a se referir a ele como sendo um filho na fé. Após um tempo junto pregando, após um tempo junto evangelizando, após um tempo junto abrindo igrejas, após um tempo junto fortalecendo as igrejas que estavam sendo abertas, o apóstolo Paulo agora coloca Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso. Timóteo ainda era jovem, Timóteo não tinha mais do que 30 anos, Timóteo era jovem, e agora o apóstolo Paulo coloca ele na responsabilidade de estar de frente da igreja chamada ou fundada na cidade de Éfeso. Essa igreja
igreja agora é fundada na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo funda a igreja de Éfeso, fica 3 anos ali, ensinando, orientando, firmando os irmãos na fé, e depois o apóstolo Paulo sai. E o intuito do apóstolo Paulo era ir para Jerusalém, porque lá ele queria fortalecer os irmãos da igreja de Jerusalém. Só que quando ele chega lá, um montinho é formado contra ele, e agora o apóstolo Paulo é preso em Jerusalém, e de lá ele é mandado preso para a cidade de Roma. Enquanto o apóstolo Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão, perceba que ele está preso, mas a palavra que ele carrega não está. O apóstolo Paulo não pode ir, mas já que eu não posso, não tem problema, me dá papel e caneta que eu escrevo. Porque algumas situações podem querer nos embaraçar, nos prender, oh meu Deus, mas aquilo que a gente carrega não pode estar preso. Se eu não posso sair de casa, eu pego um telefone e mando WhatsApp. Oh meu Deus do céu, se eu não posso ir até alguém, eu vou dar o meu jeito da mensagem chegar, porque aquilo que a gente carrega não pode estar impossibilitado juntamente com a gente. O apóstolo Paulo, mesmo preso, ele escreve, e ali naquela primeira prisão ele vai escrever 4 cartas. Essas cartas são chamadas de as cartas da prisão. O apóstolo Paulo escreve Filipenses, o apóstolo Paulo escreve Filemão, o apóstolo Paulo escreve Colossenses e também a carta aos Efésios. Olha que interessante, olha que controverso. Mesmo estando preso, o apóstolo Paulo vai escrever uma carta que vai ser chamada de a carta da alegria. Mas como assim, missionária Tailana? Alguém está preso? Era para estar triste, chorando, desorientado, descabelado, oh meu Deus do céu, com raiva da vida. Mas é ele preso escrevendo uma carta que vai ser chamada de carta da alegria. Essa carta que é chamada de carta da alegria é a carta à igreja de Filipos, Filipenses. E olha que interessante, ele vai escrever assim, ó, preso, não esqueça que ele estava preso. Ele vai escrever assim: aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Preso, ele vai escrever: aprendi a estar, oh meu Deus do céu, tanto em exaltação, mas como também está no momento, ó, que não tem nada. O apóstolo Paulo vai dizer: eu sei estar humilhado, mas eu também sei estar honrado. Ele diz: eu sei viver em abundância, mas também sei viver em escassez. Eu sei passar necessidade, mas eu também sei viver em abundância. Sabe por que ele disse isso tudo? Porque no final ele vai dizer: eu posso, eu posso, eu posso, eu posso todas as coisas. Não é no homem, não é no ajudador, não é no financiador, não. Eu posso todas as coisas. É naquele, é naquele, é naquele, é naquele, é naquele que me fortalece. É por isso que mesmo estando preso, impossibilitado, numa situação que talvez você não aguentaria ficar, é por isso que mesmo assim, ele ainda está alegre, ele ainda está firme. Eu vou pegar a palavra do nosso irmão do começo do culto, e ele só consegue estar assim, porque os olhos dele não estão focados na situação, não está focado no ambiente, não está focado em quem está em volta dele. Os olhos dele estão fixos no céu, e quem permanece com os olhos fixos no céu não consegue deixar que aquilo que acontece do lado de fora atrapalhe aquilo que eu tenho do lado de dentro. Aleluia! Oh glória! O apóstolo Paulo agora é solto, e tu acha que ele foi tirar férias? Não. Tu acha que ele foi para a beira de uma praia tomar água de coco? De jeito nenhum. Depois do apóstolo Paulo ter sido solto, a Bíblia diz que agora ele vai dar continuidade à sua terceira viagem
viagem missionária. E aqui eu começo a pegar para você entender. Exatamente nesse momento em que ele é solto, em que ele é liberto, o apóstolo Paulo vai escrever a primeira carta a Timóteo. Quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, quando ele é solto. Vai, repita comigo, quando ele é solto. Ele vai escrever a primeira carta. E agora essa primeira carta é como um manual de liderança para a igreja do Senhor. Essa carta, 1 Timóteo, se você não tem hábito, preste atenção nisso aqui. Se você não tem hábito de ler a Bíblia, passa a ter. Se você não tem hábito de ler a Bíblia, passa a ter. Cantar é bom, estar na igreja é bom, mas nós só iremos herdar o céu se a gente souber a palavra, ela que é o nosso manual. O apóstolo Paulo vai escrever esse manual de liderança para aquele jovem pastor que estava na igreja em Éfeso. E ali ele escreve para quê? Primeiro, para orientar. Diga comigo, orientar, para tu acordar. Diga orientar. Mais forte, diga orientar. Segundo, ele vai escrever para encorajar. Diga encorajar. Olha que interessante. O apóstolo Paulo está viajando, fazendo missão. Não pode estar ali no momento, mas ele vai escrever para orientar, para encorajar quem ficou. Aí ele vai começar a escrever para Timóteo, que estava em Éfeso, porque Timóteo estava enfrentando alguns desafios. Qual eram os desafios, missionária Tailana? Primeiro, o desafio que ele precisava combater eram mestres, doutores que estavam se levantando, pregando uma palavra diferente daquilo que havia sido ensinado. Até então o apóstolo Paulo não falou para ele permanece, mas a orientação é como se estivesse dizendo, porque nós estamos também vivendo esses dias em que muitas pessoas estão entrando em faculdades teológicas, cursinhos que não têm base na vida sagrada. E entenda uma coisa, porque eu sou estudante de teologia, mas a minha primeira teologia foi na EBD, 8 horas da manhã. Meus pais não iam, mas eu ia. Eles voltavam, mas eu não voltava. Aí tem gente que não gosta de ler Bíblia, não gosta de escola dominical e quer fazer curso de teologia para mostrar que tem o diploma. Me desculpe a expressão da palavra, toma vergonha. A nossa primeira sala teológica é aqui dentro, domingo de manhã. A nossa primeira sala teológica é no culto da palavra. Sabe por quê? Porque quando a gente tiver oportunidade para fazer uma faculdade de teologia, se alguém pregar algo que está fora da palavra, você não vai comer, você vai colocar no saquinho furado e vai mandar embora. Esse que é o problema da nossa atualidade, meu irmão, porque tem gente que não prepara a casa espiritual, não tem base espiritual, não conhece Bíblia nenhuma, e quando chega nessas faculdades da vida, come tudo que é ensinado e depois vai replicando aquilo que de errado aprenderam. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo: ei, você precisa combater a esses mestres que estão se levantando. Olha que desafio! Alguém jovem, alguém novo, talvez inexperiente de frente de uma obra, mas tendo a responsabilidade de se posicionar, porque na obra de Deus não interessa se Deus vai usar pastor, missionário, diaconisa, presbítero, Ele quer usar todo mundo, porque o reino não é feito somente por um, o reino é feito por todos. Segundo desafio, ele precisava gerir com os conflitos internos que estavam acontecendo dentro da igreja, provocando a desunião entre os membros. Aqui não tem isso não, glória a Deus. Mas lá de onde eu venho, volta e meia alguém se levanta falando alguma coisinha, volta e meia alguém inventa uma historinha. E escute uma coisa,
fofoqueiro só tem palco porque tem ouvido que escuta. Tá? Vou repetir isso aqui. Quando alguém se levantar falando uma coisa, é que eu não gostei, sabe? Porque a líder falou aquilo e eu não gostei. Não, é porque fizeram aquilo na hora que estava dirigindo o culto e não me agradou. Só tem palco porque tem gente que dá ouvido. Quando esses enviados de outro lado que não é daqui vier, tu fala, não quero saber, para mim foi uma bênção, porque Deus se fez presente e o nome dele foi glorificado. Não fica dando ouvido não, gente, porque uma coisa é lidar com a oposição que vem do lado de fora, outra coisa é lidar com a oposição que vem do lado de dentro. Meu Deus! E a oposição que vem do lado de dentro mina mais do que a oposição que vem do lado de fora. Eu sou filha de pastor, eu entendo do negócio. Uma coisa é a oposição vir de lá, a gente se une, a gente ora, a gente coloca o diabo para correr. Mas e quando a oposição vem do lado de dentro? Faz como? É mais difícil, não é? É mais difícil. Olha o desafio que Timóteo está tendo que combater. Terceiro desafio, ele precisa seguir critérios rigorosos para consagrar os ministros da casa de Deus, como diáconos e presbíteros. Além de tudo isso, ele ainda precisa lidar com o desafio de estar de frente de uma obra. Isso tudo só para te lembrar, sendo jovem. Isso tudo só para te lembrar, tendo pouca idade. Isso tudo só para te lembrar, não tendo experiência. É por isso que o apóstolo Paulo agora vai escrever para ele, na segunda carta, no capítulo 4, ele vai dizer assim: ei Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade. Porque entenda uma coisa, maturidade não é contabilizada por causa da idade. Tem muita gente que tem cabelo branco e não tem maturidade nenhuma, é ou não é verdade? E tem muita gente que é novinho, alguém olha e não dá nada, mas tem muita maturidade, mais do que quem deveria ter. Meu Deus! Então perceba que maturidade não é contabilizada por idade, não. Maturidade é contabilizada por posicionamento. Meu Deus, aleluia! Eu disse que eu vim pregar a palavra, eu não estou nem me importando se você der glória ou não. Eu tenho uma mensagem para entregar nessa manhã e eu vou ser fiel àquilo que o Espírito Santo colocou na minha boca para falar. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: ei, ninguém despreze a tua mocidade. Mas presta atenção aqui, parte B desse versículo, ele vai dizer o quê? Mas antes, como assim? Primeiro fala para não desprezar, mas tem porém. Primeiro fala para não desprezar, mas tem uma vírgula. Primeiro fala para ninguém desprezar, mas tem uma atenuante. A parte B do versículo vai dizer: mas antes, ser exemplo para os fiéis. Sabe qual é o problema? O problema é que tem muita gente que não quer ser desprezada, mas os mesmos são os que não estão dando exemplo. Tem muita gente que não quer ser desprezada pela igreja, pelo ministério, mas os mesmos estão sendo aqueles que, quando é para dar exemplo, está vacilando. O apóstolo Paulo diz: se tu exemplo na palavra, se tu exemplo no trato, se tu exemplo no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha que interessante. O apóstolo Paulo aqui está falando para Timóteo as 5 áreas em que alguém precisa construir para manter uma autoridade espiritual. Eu vou repetir isso aqui para você entender, guardar e nunca mais esquecer. O apóstolo Paulo está relatando para Timóteo quais são as 5 áreas que alguém precisa construir para ter autoridade espiritual.
Porque a autoridade espiritual não é mostrada na marra, não, é com espiritualidade. Primeiro, palavra. Sabe por quê? Porque aquilo que você fala revela quem você é. Dá um catucão nesse jovem adolescente que está do teu lado, mas devagar, porque forte dá processo, devagar. Isso. Fala pra ele aí, ó. Aquilo que você fala revela quem você é. Fala. Fala, tu tá falando o quê, hein? Aquilo que tu fala revela o que você é. Tu tá falando o quê na tua conversa? No WhatsApp, de noite, de madrugada, naquele telefonema pra tua amiga. Tu tá falando o quê? Aquilo que você fala reflete o que você é. Por isso, primeiro, ser exemplo na palavra. Segundo e terceiro, ser exemplo no trato e no amor. Porque a forma como você trata as pessoas expõe se você tem ou não maturidade. Já foi falado, eu só estou repetindo o que foi falado. Papai e mamãe falam alguma coisa, quer bater boca, quer jogar coisa longe. Como é que é? Olha o pastor Paulo falando exemplo no trato e no amor. Porque é a tua atitude que vai revelar se você tem ou não maturidade. Não é aquilo que você fala. Quarta coisa, ser exemplo na fé. Sabe por quê? Porque a gente precisa permanecer firme e independente das circunstâncias. Se não estivesse tendo esse retiro de carnaval, aonde você estaria nessa hora? Se não estivesse tendo esse retiro de carnaval, ó, o apóstolo Paulo está dizendo que tem que ser exemplo na fé. Ser exemplo na fé é independente das circunstâncias. Você estaria agora onde? Fazendo o quê? Com quem? Não responda para mim não, responda para você. Porque tem muita gente, me desculpe a expressão da palavra, que é Maria vai com as outras. Se tem alguém fazendo, eu vou. Se tem alguém falando, eu falo. Se tem alguém indo, eu vou também. Ei, Jesus te chamou para ser a diferença. Jesus te chamou para ser a luz do mundo. Jesus te chamou é para andar com Ele em exclusividade. Ele vai falar que precisa ser exemplo na pureza. Caráter não é revelado quando se tem plateia. Caráter é revelado quando você está escondido. O homem não vê, mas Deus vê. O líder não sabe, mas Deus sabe. Já foi falado nessa manhã pela jovem pregadora. Nós temos o Espírito Santo que mora. Ele não vem mais como no Antigo Testamento, em porção, vinha, fazia obra e ia embora, não. Agora ele mora. E a Bíblia diz que o diabo a gente precisa resistir, que ele corre, mas a carne não. A carne tu dorme com ela, acorda com ela, se deita de novo com ela. A carne você precisa mortificar, vencer a cada dia. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: não quer ter a tua mocidade desprezada, então primeiro precisa ser exemplo. Porque quando a gente se tornar um exemplo, Deus vai mostrar para o líder, mostrar para o pastor, mostrar para o dirigente, aleluia, quem é e quem não é. Porque quem permanece de capa na casa de Deus não dura por muito tempo. Uma hora ou outra, mas cedo ou mais tarde é revelado. Aleluia, Deus vai mostrar quem é e quem não é. Mas aqui não tem isso não, tá? É só lá de onde eu venho. Deixa eu voltar aqui para a palavra. Dá um glória a Deus aí para eu achar que tu tá gostando. Primeiro apóstolo Paulo falou: ser tu um exemplo. Depois, no primeiro capítulo da segunda carta, a gente vai ver já a intenção do apóstolo Paulo que muda. Porque entenda uma coisa, olha para cá. Eu disse que a intenção de escrever a primeira carta a Timóteo era para orientar, era para encorajar.
Enquanto a primeira era para orientar, para ajudar, para dizer como deveria ser feito, a segunda carta endereçada ao jovem Timóteo era como se fosse um puxão de orelha. Era como se o apóstolo Paulo quisesse pegar Timóteo pelos braços e dar aquela sacolejada e dizer para ele: ei, Timóteo, acorda para a vida. A gente percebe isso já no primeiro capítulo, no verso 6. O apóstolo Paulo está dizendo para ele: ei, parece que você está adormecido, parece que você está apagado. Olha o verso 6, pode projetar na mídia, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Toda essa carta é uma carta de repreensão. Toda essa carta, se você não leu, se apegou só ao tema, quando acabar esse congresso, essa festa, esse acampa, você lê essa carta. É uma carta de repreensão. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, do que desviando-se alguns, 2 Timóteo, meus irmãos, se eu falei primeiro, me desculpa. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. 2 Timóteo, enquanto ele abre aí, deixa eu correr aqui para a gente ganhar tempo. Vai dizendo assim: olha, por esse motivo eu te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, que lhe foi dado pela imposição das minhas mãos. Presta atenção aqui. O apóstolo Paulo queria que Timóteo entendesse que ele não era um aventureiro no evangelho. O apóstolo Paulo queria que Timóteo entendesse que ele não estava ali porque foi chamado por amizade, companheirismo, não. Ele estava ali porque ele tinha um chamado. Ele estava ali porque ele tinha dom. Ele estava ali porque ele tinha uma vocação a ser realizada. É por isso que ele está falando, é por esse motivo, Timóteo, que eu falo para você: desperta, desperta, desperta o dom que há em ti. E se tem alguma coisa que precisa ser despertada, é porque está adormecida. Meu Deus, aleluia. Timóteo estava enfraquecendo. Por quê? Porque ele estava olhando para as tribulações dessa vida. Eu não digo isso na intenção de se desviar, não. Eu digo isso respaldada no texto. Porque quando nós continuamos lendo o capítulo 1, a Bíblia diz assim, olha o verso, coloca o verso 7 aí para mim. O verso 7, olha, apóstolo Paulo: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Era como se, em outras palavras, o apóstolo Paulo estivesse falando: ei, Timóteo, tu tá ficando covarde. Ei, Timóteo, tu tá arredando o pé da chamada. Ei, Timóteo, tu tá querendo esfriar, enfraquecer a chama do Espírito que há em ti. Não, 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 não. Deus não nos deu espírito de temor. Timidez era quando você não tinha o guarda de Israel do teu lado. Oh, meu Deus do céu, fraqueza era quando tu andava sozinho no mundo. Agora tu tem um general de batalha caminhando do teu lado, e com ele é vencer ou vencer, vencer ou vencer, vencer ou vencer. O apóstolo Paulo está dizendo: você precisa reacender a chama do Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo estava preso na sua segunda prisão. Quando você vai começar a ler o capítulo 1, eu não vou ler porque a gente não tem tempo para isso, e eu sei que vocês estão com fome. Quem está com fome aí, levanta a mão. Ó, teve gente que quase levantou o pé junto. Meu Deus, eu só não vou ler porque eu não tenho tempo. Outro dia eu volto, aleluia, e prego mais. Mas olha só, o apóstolo Paulo vai dizer ainda no capítulo 1 que ele estava preso para que Timóteo não se envergonhasse nem do testemunho do Senhor Jesus e nem do seu próprio testemunho, porque Timóteo estava olhando e pensando: se Paulo, que fundou a igreja, que pregou e ressuscitou mortos, que orou e alguém foi curado, está passando por essa privação, está preso a ponto de ser guilhotinado, imagina eu.
Imagino que não vai acontecer comigo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: não te envergonhes, não tenha medo, não te apavore. A chama do Espírito não é para ser diminuída, muito pelo contrário, ela é para ser aumentada. E entenda uma coisa: quem traz a chama é o próprio Espírito, mas quem coloca a lenha sou eu e você para queimar. Eu vou repetir isso aqui: quem traz o fogo, quem traz a chama é o próprio Espírito, mas quem coloca a lenha para queimar sou eu e você. Nós que temos a responsabilidade de estar fazendo o quê? Olha, preparando o altar, preparando a vida, colocando lenha, porque quando Ele decidir mandar fogo do céu, aleluia, vai descer. Mas para isso é preciso o altar estar preparado. Eu vou resumir. O microfone até já foi embora. Cadê? Eu vou resumir para a gente caminhar para o final. Essa segunda carta é uma carta de exortação para Timóteo. Resumindo, para a gente entender, o apóstolo Paulo dando aquela sacudida naquele jovem que precisava ser avivado. Ele vai começar a dizer no capítulo 1, verso 6, como eu disse: desperta o dom que há em ti. Versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: Deus não nos deu espírito de temor. Versículo 8, ele vai dizer: não te envergonhes do nosso testemunho, nem de Jesus e nem do meu. Versículo 11, ele vai dizer: sê tu forte na graça. Versículo 13, eu estou resumindo para a gente caminhar para o final. Versículo 13, o apóstolo vai dizer: suporta o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Porque o mau soldado deserta, o mau soldado vai embora, mas o bom soldado ele permanece. O apóstolo Paulo está dizendo: permanece, sustenta, se posiciona, suporta o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Verso 14: não se embarace com os negócios dessa vida. Olha que interessante, porque aquele que, aleluia, se lançou na obra, não pode se embaraçar com as coisas que esse mundo oferece. O apóstolo Paulo está orientando a Timóteo. Verso 15: se apresenta a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se vergonhar. E olha o que eu falei que vocês precisam ler Bíblia: não tenham que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Versículo 16: foge dos falatórios profanos. Versículo 22: fuja dos desejos da sua mocidade. Versículo 23: evite se envolver em questões tolas. Agora o último conselho que o apóstolo Paulo dá, capítulo 3, verso 14. Coloca aí na tela. Ele vai dizer: depois disso tudo que eu disse, depois disso tudo que eu ensinei, depois disso tudo que eu orientei, tu, porém, permanece. Não é para se desviar para a direita, permanece. Não é para se desviar para a esquerda, permanece. Não é para se desviar para um lado e para o outro. Tu, porém, permanece naquilo que tu aprendeste e que fostes inteirado. Olha, sabendo de quem você tem aprendido. Se coloca de pé. Estamos vivendo em um tempo, presta atenção aqui, em que pastores, coaches, influenciadores digitais têm tomado no coração e na mente de algumas pessoas os lugares de mestres e líderes espirituais. Alguns dizem congregar para quê? Alguns dizem
está debaixo de um pastorado para quê? Se eu posso ler a Bíblia em casa, assistir pregação em casa, até ceia dentro de casa eles estão fazendo. E ceia não é isso, ceia é comunhão. Estamos vivendo tempos em que o pastor, usado pelo Espírito Santo, ensina algo aqui, mas amanhã alguém da internet desfaz tudo que o pastor falou e ele fala: não, mas eu vou confiar e acreditar naquilo que o irmãozinho da internet falou, porque ele tem mais status, talvez ele tenha mais estudo, talvez ele tenha mais seguidor no Instagram do que o meu pastor, do que os meus líderes. Então eu vou deixar aquilo que eu aprendi aqui para confiar em aquilo que eu aprendi lá. Aí o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Tu permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, e olha, sabendo de quem você tem aprendido. O irmão lê no começo do culto, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo estava dizendo: eu passei por prisões, privações, eu passei por momentos difíceis, tu conhece meu modo de viver, tu conhece a minha fé, tu conhece o meu propósito. Era como se o apóstolo Paulo estivesse falando: você sabe quem tem te ensinado, e quem tem te ensinado, você não conhece apenas de tua... Você não conhece apenas de um culto que é feito no final de semana. Quem tem ensinado é alguém que você sabe como é minha vida e a minha maneira de viver. Ouçam, tenham ouvidos, atentem a palavra de homens e mulheres de Deus que você conhece a vida, porque na internet a gente só mostra aquilo que a gente quer. Ninguém vai mostrar derrota, ninguém vai mostrar uma vida dúbia, não. Na internet só se coloca coisa boa, mas é assim, ó, andando do lado, sabendo como fala, como anda, como procede, que a gente vai saber quem é e quem não é homem de Deus de verdade. Então permanece naquilo que fostes confiado, naquilo que aprendestes na tua juventude. É naquele hinozinho, né, que a gente cantava: eu sou uma florzinha de Jesus. Aí a gente cantava louvores que adoravam a Deus, louvores que exaltavam o nome do Senhor. Aí vem aí qualquer um cantando música dentro de uma cultura mundana, dentro daquilo que os outros querem ouvir, e estão achando que é adoração para Deus. Não, aleluia. Permanece naquilo que fostes confiado e naquilo que tu aprendestes. Nem todo louvor exalta o Senhor, nem todo louvor aparente, louvor entre aspas, é para ser cantado. É para isso que você precisa aprender Bíblia, porque quando Satanás apresenta na tua frente, você vai saber o que pode e o que não pode. O nosso clamor nessa manhã aqui, depois de quase uma hora de pregação, depois de quase uma hora o Espírito Santo ter falado com vocês através da palavra, o nosso clamor aqui é para que nada roube na tua mente, roube do teu coração o bom depósito que está guardado. Não permita que